Não havia espaço extra. Naquela van, todos os lugares estavam preenchidos, e havia apenas uma maneira de viajar: um calor intenso. Optei por um tecido leve para os shorts, que não me fizesse suar muito, pois ficar sentado em uma ferramenta por 1 hora e meia poderia resultar em um desconforto inesperado, mas não esperava que fosse tão ruim assim. Bem, essa breve viagem que precisávamos entre duas cidades próximas. Eu, Patrícia, havia organizado tudo para que fosse tranquilo. Saindo cedo de casa, arrumando as malas e chamando meu enteado Vinícius, de 20 anos, para me acompanhar. Precisava tratar de um assunto familiar na cidade vizinha, e a presença dele seria extremamente útil. O que não previa era que o transporte que escolhemos não teria espaço para todos. E assim encontrei-me em uma situação inusitada. Acabei tendo que me acomodar no colo de Vinícius durante a maior parte do percurso. Estava amanhecendo quando chegamos à pequena rodoviária da nossa cidade. O panorama, como sempre, era um aglomerado de pessoas, sacolas, caixas e malas, tudo imerso em um clima de pressa para garantir um lugar. Vi rapidamente o rapaz que nos levaria de forma não oficial perto da entrada da rodoviária. Era uma van velha e com cheiro de estrada. Havia apenas mais 2 pessoas. 2 lugares estavam disponíveis, um próximo ao motorista e outro na parte traseira. O motorista, cansado e suando, fazia esforço para organizar os passageiros dentro da van. Quando finalmente chegou a nossa vez, ele nos olhou e disse que, infelizmente, somente tinha esses assentos disponíveis. Ele acrescentou que, caso quiséssemos, eu poderia viajar no colo de meu acompanhante. Vinícius e eu trocamos olhares entre o espanto e a risada. Eu, com 42 anos, nunca imaginei que voltaria a passar por isso. Enquanto ele, aos 20, esboçou um sorriso tímido, mas não hesitou em aceitar a situação, pois não havia outra alternativa senão concordar ou adiar nossos planos. Então, respiramos fundo e seguimos viagem. Pensem em um veículo lotado, com pessoas sentadas de forma apertada, sacos de farinha e frutas espalhados pelo chão, além de pacotes que os passageiros carregavam para vender ou entregar a algum familiar. O aroma do café fresco ainda estava no ar, misturado com o perfume de alguns e ao calor humano que era inegável. Ao chegarmos ao nosso destino, Vinícius se sentou primeiro em um assento perto da janela, e eu, um pouco envergonhada, fui arrumando as malas enquanto tentava descobrir como ficaria. A única opção realmente era eu me acomodar sobre as pernas do meu acompanhante. Observando as pessoas ao nosso redor, tentavam se disfarçar, mas lançavam olhares de soslaio. Alguns motivados pela curiosidade, outros talvez considerando a cena divertida ou incomum. Decidi levar tudo na esportiva. É melhor rir do que se aborrecer. Fica tranquila, a gente se ajeita, ele disse, tentando fazer espaço para que minhas pernas não ficassem penduradas no corredor. A viagem começou e, para minha surpresa, não foi tão desconfortável como imaginei. O motorista dirigia a van com cuidado, embora a estrada esburacada fizesse todos balançarem em alguns trechos. Assim que entramos na rodovia principal, consegui relaxar um pouco com a dificuldade de mobilidade. Acabamos conversando mais do que em outras ocasiões. Ele me perguntou como eu via a situação que precisávamos resolver na cidade seguinte. Respondi sem muitas expectativas, mas apreciando que Vinícius, que normalmente era mais reservado, parecia querer me apoiar. Bom, se não tivermos sorte com essa herança, pelo menos nos aproximamos mais, ele comentou, sorrindo, enquanto eu tentava me ajustar melhor para não bater a cabeça no encosto à frente. Rimos da situação, e foi agradável perceber que esta situação complicada de falta de espaço no ônibus nos proporcionava um momento de felicidade que raramente experimentamos em casa, cada um ocupado com seus próprios afazeres. Perto da metade da jornada, o sol subiu e o calor dentro da van aumentou bastante. A janela estava aberta, mas a brisa não era capaz de nos refrescar. Uma senhora ao meu lado, tentando conter o riso diante da nossa situação, fez um comentário. É muita coragem e amor enfrentar uma viagem desse jeito. Todos estão próximos. Verdade, concordei, sentindo um pouco de vergonha, mas mantendo o bom humor. Pelo menos a viagem não era muito longa. Ela também pareceu perceber isso. Sorriu e, após algum tempo, acabou adormecendo. Após quase 1 hora de solavancos, comecei a notar que a ferramenta estava fazendo algumas pressões, mas não era algo que me incomodasse. O tecido que a cobria era um tanto fino, o que me permitiu sentir sua textura e calcular o espaço que atendia perfeitamente às minhas expectativas.
Percebi que ele aproveitou um momento de conexão entre nós, afastando o tecido que era um obstáculo para a entrada de uma ferramenta em um furo, como se uma peça sem lugar acabasse encontrando seu ninho confortável. Quando a viagem acabou, a senhora despertou e me perguntou se eu estava cansada. Respondi sorrindo e me levantei devagar, pois minhas pernas estavam um pouco trêmulas devido à longa permanência em uma posição. Aquilo não estava nos meus planos, mas aconteceu. Não pude informar claramente para onde estávamos. Compreendi que algumas experiências são essenciais, mas senti a necessidade de compartilhar isso com você. Espero que tenham apreciado e até a próxima.